Boa tarde, senhor presidente, meu presidente, senhor Jair Messias Bolsonaro. Eu votei no senhor. Não me arrependo, não. Mas eu sou uma pessoa também de opinião. Né? Também estou vendo a situação. Tem coisas que a gente concorda, tem outras coisas que não concorda. Eu sei que é difícil ver o país parado, né? Sem produzir. Muitas famílias estão até sem o seu sustento, porque são autônomos. Alguns até da informalidade, não recolhem, não pagam imposto, não são MEI, não recolhem para o INSS, não tem garantia nenhuma. Muitas donas de casa, muitas empregadas domésticas, faxineiras, que estão sem seu sustento. Mas tem coisa, senhor presidente, que é muito mais importante do que até ganhar dinheiro. Primeiro é a vida. Eu trabalho em escola, sou funcionário público estadual. Trabalho numa escola com mais de 500 crianças. E eu vejo o comportamento delas. Conheço algumas famílias. Sei que algumas delas são criadas pelos avós, por exemplo. Na hora do intervalo, aquelas crianças todas correndo para um lado, para o outro, se abraçando, brincando, dividindo lanche, sabe? Sem nenhuma preocupação. Aí eu pergunto, essas mesmas crianças vão para casa, vão conviver com seus pais, com seus avós, tios e tudo mais. Se uma só estiver contaminada, ela não vai apresentar sintomas da Covid-19. As crianças são portadoras e não existe caso, não conheço nenhum caso de criança que tenha desenvolvido a doença por causa da resistência dela. Os jovens, os adolescentes têm uma resistência maior. O grupo de risco são os idosos, as pessoas com baixa imunidade. Só que grande parte dessas crianças são criadas pelos avós. E elas vão levar o vírus para casa. E naquele meio que elas estão, elas vão compartilhar o vírus também. No intervalo lá, que um monte de crianças correndo para lado, vão compartilhar o vírus. Agora imagina só, vamos colocar aí 500 crianças compartilhando o vírus. Provavelmente todas vão ter. É como piolho em escola, quando tem surto de piolho é terrível. Né? A professora tem que olhar cabeça por cabeça dos alunos na sala, porque sabe que vai esparramar mesmo. A higiene tem que ser melhorada e tudo mais. É complicado. Então uma criança com o vírus vai difundir entre as demais. Vai para o professor, vai para o funcionário. O professor vai levar para casa. O funcionário vai levar para casa. Minha mãe tem mais de 80 anos. Então eu não vou saber que eu estou contaminado e vou compartilhar o vírus para minha mãe, colocando em risco a vida dela. Por quê? Porque eu fui trabalhar. Porque o aluno foi estudar. Na hora da saída, o avô, a avó ficavam no portão, no meio de outras pessoas, esperando a hora de entrar para pegar o neto na escola, né? De novo se expondo. E não tem outro jeito. Porque elas são os que cuidam, os pais têm que trabalhar, alguns são filhos de mãe solteira, não tem o convívio do pai, é só a mãe, o avô, alguns não tem nem os pais, é só os avós mesmo, então é complicado. Eu sei que é difícil, mas temos que pensar nesse ponto. Não é o caso de parar o Brasil por falta de as pessoas trabalharem. É economia de guerra. O Brasil errou, não foi nem com o senhor presidente, foi em gestões anteriores. O Brasil devia ter um plano de emergência para essa hora. Os governos anteriores tinham que ter um fundo de reserva para um caso desse. Não é só uma pandemia, se fosse uma guerra, como que o povo ia conviver? Como o povo ia trabalhar? Como o povo ia se alimentar? Tinha que ter um fundo de guerra, sim. Como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países da Europa que tem, porque prevendo catástrofes, por exemplo. O Brasil é um país abençoado, não temos guerra, não temos catástrofes, mas tá aí, doenças aparecem. É essa, podia ser outra.
Tinha que ter um fundo de reserva. O senhor Lula não fez. Não fez. Temer não fez, Dilma não fez, Fernando Henrique não fez, Collor não fez, ninguém fez um plano de reserva. E tinha que ter. E estamos pagando por isso. Mas dizer para o povo voltar a trabalhar no meio dessa crise não é sensato, presidente. Não porque o grupo de risco fica em casa, mas o grupo de risco é muito maior do que a gente pensa. Uma única criança na escola vai difundir o vírus para todo mundo na escola. E escola, por si só, já é um meio comunitário que vai difundir para o bairro inteiro, daqui a pouco para a cidade inteira, para o estado inteiro, e aí de novo estoura de novo o vírus aí. Não dá, infelizmente não dá para pensar em voltar agora. Temos que ter medidas para poder amparar essas pessoas que não estão podendo trabalhar, os autônomos, as pessoas que estão afastadas do trabalho sem investimento. Temos. Mas primeiro temos que pensar como preservar a vida. E depois a gente resolve os demais. Isso é importante. Eu votei em Jair Messias Bolsonaro por mudanças, mas porque ele disse Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E Deus é vida. Deus jamais faria um negócio desse. Jamais colocaria trabalho acima da vida, da saúde. Jamais. Então, se Deus é acima de tudo, temos que pensar Deus acima até da renda, Deus acima dos problemas e Deus amparando. Jesus, quando viu a multidão que estava pregando, começou a se separar por falta de comida. Jesus disse: alimentai vocês eles. Aí não, mas só temos 2 pães, 10 peixes. Mas ele pegou, multiplicou esse pouquinho, alimentou toda a multidão, todos comeram e até sobrou. É hora de compartilhar o pouquinho que nós temos para alimentar toda a nossa multidão. Eu tenho visto muita solidariedade dentro do povo brasileiro. Aquele que tem reserva em casa de alimento, estão compartilhando. É hora do governo também fazer isso. Chega de fundo disso, fundo daquilo. Nós vemos os nossos políticos tranquilos, porque o que eles ganham é absurdo. O salário de um político no Brasil é coisa ridícula. Um povo pobre com políticos milionários. E quem é que paga essa riqueza? Somos nós. Eu pago pelo paletó do deputado. E quem é que paga a minha camisa? Eu, né? Eu acho que o político devia pagar pelas suas despesas. Ele quer carro novo? Que compre. Quer um apartamento morar em Brasília? Que alugue. Com o salário que ele ganha, dá para fazer isso. O salário do político tinha que ser cortado. E esse salário é aplicado na educação, na cultura, na saúde. Exatamente. Nós estamos à mercê de políticos que só pensam em si. Saudade do tempo que vereador, por exemplo, não ganhava nada. Conheço história assim. Trabalhavam por amor à cidade. Deputado tinha que ganhar 1/3 do que ganha, sem nenhuma mordomia. Fundo de campanha, cada um que arque com a sua, que o partido arque com aquilo que os deputados ganham, que eles façam durante o seu mandato um fundo de campanha. Eu não tenho que pagar por isso. Não tenho. É ridículo isso. Esse dinheiro que eles estão pedindo para fundo de campanha, vá para a saúde, para remover esse vírus do Brasil. Vamos parar e vamos pensar. Se tem que ter uma coisa nesse Brasil, é senso comunitário, é amor pelo país. O político no Brasil não é assim, não. O político no Brasil só pensa em si. A história dos políticos no Brasil mostra isso. Aqueles que tentam ir contra isso são até mortos. Nós sabemos disso. O brasileiro é muito compassivo, mas não é burro não. Ele está vendo. Então, senhor presidente, pense bem. Não é a hora de ficar lá para acabar com a quarentena. Não é. Não dá certo. Não é o momento. O lance agora é redimir o Brasil desse vírus. E o confinamento é necessário. Porque não é possível
voltar às atividades normais e impedir do vírus se alastrar. Pense bem. Vamos amar o nosso país. Vamos amar uns aos outros. Como Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vamos ter o amor de Cristo em nossas vidas e aí tudo vai se resolver. Vamos ajudar aquele que está precisando. Um fundo, R$600 estão dando aí, já vai ajudar bastante. Mas se ele souber daquele que não tem nem os 600 para receber, vamos ajudar eles também. O importante é compartilhar e amar. Esse é o meu recado para o meu presidente e para o povo brasileiro. Nem a barba eu tenho feito, cabelo desgrenhado, porque não tenho necessidade, estou em casa, vou ficar em casa, não vou sair. Então nem a barba estou preocupado. Não estou preocupado com isso. Estou assistindo televisão direto e vivendo. Já vi várias séries, né? Inventando pratos, até cozinhando. Bolo já fiz umas 3 vezes, né? Durmo, acordo e durmo. Mas estou consciente que isso no momento é necessário. Não estou de férias. Se tivesse férias, estava passeando. Não vou passear, estou em casa. Com tédio, mas aguardando. Esperando que tudo melhore. É isso aí.